Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Que bom te ver de volta. E vamos começar essa aula logo, porque tempo, mais do que dinheiro, tempo é também conhecimento. Roda a vinheta. Eu sei que quando aparece uma imagem dessa para você interpretar, logo surgem inúmeras dúvidas. A aula de hoje é para você entender o polígono de Willis de uma vez por todas, já relacionando a anatomia com a clínica. Se você já é meu aluno, eu sei que você já está inscrito no canal e já curtiu esse vídeo, porque você sabe que o conteúdo vai te ajudar no estudo. Se é a sua primeira vez aqui, considere deixar o seu like se esse vídeo agregar de alguma maneira nos seus estudos e acrescentar algum conhecimento novo para você. Tá bom? Vamos lá! Hoje nós vamos falar do temido polígono de Willis. Aliás, polígono de Willis é o epônimo do círculo arterial cerebral, ok? Círculo arterial cerebral. Esse nome é muito importante porque círculo significa o quê? Algo que tem comunicação. E o círculo arterial cerebral, ele é uma formação extremamente inteligente que está aqui para nos ajudar. A gente já vai entender o porquê. Quando eu começo a falar de irrigação de encéfalo, eu tenho que imaginar da onde que vem as artérias que vão irrigar o encéfalo. Então, eu tenho que partir da onde? Lá do meu arco da aorta. Nossa, professor, tem que ir lá desde a aorta? Tem, vem aqui comigo. Cheguei no arco da aorta. Aorta ascendente, arco da aorta. Vou observar aqui 3 ramos iniciais. Meu tronco braquicefálico, de onde vai sair minha artéria carótida comum direita e subclávia direita. Depois, minha artéria carótida comum esquerda e a minha artéria subclávia esquerda. Muito bem. Da artéria carótida comum, eu vou observar aqui, aproximadamente na altura de C2, uma divisão de carótida comum em carótida interna e carótida externa. A carótida externa vai irrigar a face. A carótida interna vai adentrar pelo canal carotídeo para a irrigação do encéfalo. Além da artéria carótida interna, terei também a artéria vertebral. A artéria vertebral é um ramo direto da artéria subclávia. E ela vai fazer o quê? Ela vai atravessar os forames transversários, vamos adicionar aqui o esqueleto, ela vai atravessar os forames transversários de C6 até o Atlas, que é C1. Lembra do forame transversário que eu vou ter lá próximo do processo transverso das vértebras cervicais? Exatamente. Dentro desses forames é que vai passar a minha artéria vertebral. Percebam aqui que no forame de C7 ela não passa, ok? Depois disso, o que eu vou conseguir observar é que a artéria vertebral ela vai adentrar no crânio através do forame magno, retirando aqui o esqueleto. Através do forame magno, a minha artéria vertebral vai adentrar no crânio, começando aqui a sua irrigação no encéfalo. Vamos dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Está representado aqui só de um lado, tá? Mas entendam que ela está presente bilateralmente, então eu tenho aqui a artéria vertebral, que não está representada, direita, e artéria vertebral esquerda, elas vão se unir. E aqui no sulco bulbopontino vai se unir e formar a artéria basilar. Observem aqui a artéria basilar formada a partir das duas artérias vertebrais. A artéria basilar fica sob o sulco basilar da ponte e sobre a parte basilar do osso occipital.
é ela quem vai conferir o suco basilar para a ponte. Antes da gente seguir falando dos ramos da artéria basilar, já quero destacar aqui, olha só, que da artéria vertebral vai sair o primeiro ramo que vai ajudar na irrigação do cerebelo. O cerebelo possui 3 artérias principais. Observa aqui as 3, 2 inferiores e uma superior. Das inferiores, eu tenho uma artéria cerebelar inferior posterior e uma artéria cerebelar inferior anterior. A artéria cerebelar inferior posterior é ramo de vertebral, enquanto que a artéria cerebelar, agora destacada em azul, inferior anterior, já é ramo de artéria basilar. Terei aqui artérias pontinas, que vão irrigar a ponte. E depois, vou observar aqui a minha artéria cerebelar superior, saindo aqui como último ramo da artéria basilar. Então, artérias cerebelares inferiores, a inferior posterior saindo de artéria vertebral, artéria cerebelar inferior anterior, ramo de basilar, e artéria cerebelar superior, ramo também de basilar, último ramo de basilar. Cerebelo está irrigado, ponte está irrigada, e aí eu vou conseguir observar aqui os ramos terminais da artéria basilar, que consistem em artérias cerebrais posteriores. Artéria cerebral posterior direita, artéria cerebral posterior esquerda. Qual que é o território de irrigação das artérias cerebrais posteriores? Elas vão irrigar principalmente face inferior do telencéfalo. Principalmente, por quê? Porque todas as margens do telencéfalo vão participar de áreas de transições de território de irrigação dessas artérias. Terminei aqui o meu sistema vértebro-basilar. Sistema vértebro-basilar, artérias vertebrais, artéria basilar, irrigando cerebelo, ponte e face inferior de telencéfalo. Agora eu tenho um outro sistema que é o meu sistema carotídeo. Olha a carótida interna aqui, parte cervical. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para facilitar a visualização. Parte cervical, parte petrosa, parte cavernosa. Estou falando parte petrosa e parte cavernosa do osso temporal, por isso que recebem esses nomes. Aqui a parte cerebral, que é onde começa a formar o sifão carotídeo. Vamos dar um zoom aqui. O sifão carotídeo. Quando ela atravessa o sifão carotídeo, ela passa a ser chamada de artéria cerebral média. Artéria cerebral média. Vamos representar as duas aqui dos dois lados. Artéria cerebral média direita, artéria cerebral média esquerda. Diminuindo um pouquinho o zoom, o que eu quero que vocês observem? A artéria cerebral média é praticamente um ramo direto da artéria carótida interna. Qual que é a implicação clínica que isso tem? Olha quantos joelhos que acabam se formando, quantas dobras que acabam se formando no sifão carotídeo. Dobra em artéria é local que, quando a pressão está elevada, tenho maior pressão exercida aqui nesses cantos, que quando a pressão está muito elevada, acaba provocando lesão no endotélio. Aonde que você quer chegar com isso, Júnior? Quero chegar aqui. Se eu tiver um indivíduo com maus hábitos, pressão elevada, dislipidemias, é nesses locais aqui que eu posso ter formação de placas de ateroma, ok? Devido a essas várias dobras que eu observo aqui. Território de irrigação cerebral média, olha isso. Ela vai contornar polo temporal e ela vai percorrer aqui o sulco lateral. Área de irrigação de artéria cerebral média, face dorso lateral do telencéfalo, ok? Face dorso lateral. O que eu tenho na face dorso lateral? Giro pré-central, giro pós-central.
além aqui de lobo frontal e lobo parietal. Por que eu evidenciei o giro pré e o giro pós? Lembra lá do homúnculo motor e do homúnculo sensitivo? Se eu tiver um acidente vascular isquêmico acometendo a artéria cerebral média, o que eu vou conseguir observar? Déficit motor e sensitivo das partes do giro pré e do giro pós referentes à cabeça, membros superiores e parte do tronco. Membros inferiores não vou atingir por quê? Porque membros inferiores eles estão localizados na face medial. Então, se eu tenho um acidente vascular encefálico isquêmico acometendo cerebral média, vou observar aqui aquele quadro clássico de acidente vascular encefálico com desvio de rima, confusão na fala, olha a minha área de Broca sendo acometida também, e perda de força em membro superior principalmente, mas em tronco também, ok? Pode pegar membros inferiores? Pode, por quê? Porque eu vou ter uma área de transição aqui de artéria cerebral média para artéria cerebral anterior, que é a próxima que a gente vai ver. Mas quando eu falo de cerebral média, eu penso principalmente tronco, membros superiores, pescoço e cabeça. Voltando aqui para uma vista inferior, aumentando o nosso zoom, vou observar agora, como continuação lá, aliás, como ramo da cerebral média, cerebrais anteriores. Cerebral anterior direita, cerebral anterior esquerda. Muito bem. Território de irrigação dessas artérias. Face medial de telencéfalo. Quando eu falo em face medial, eu estou me referindo, deixa eu diminuir aqui o zoom. Vamos retirar. Opa, deixa eu tirar aqui a seleção. Muito bem. Vamos retirar aqui lobo frontal. Deixa eu fazer uma toalete e retirar essas artérias daqui, que são ramos de cerebral média. Opa, você não, você fica. E aí eu vejo a minha cerebral anterior contornando o corpo caloso e emitindo ramos para parte de face medial de lobo frontal. Olha o giro pré-central aqui e o giro pós-central aqui. Lembra lá do homúnculo motor e do sensitivo? Qual parte do homúnculo motor e do sensitivo que vai estar presente na face medial? Membros inferiores, minha gente. Isso é uma questão que costuma cair. Em concurso, em teste de progresso, já vi 2 anos consecutivos fazendo essa pergunta, apresentando o caso de um paciente que teve um acidente vascular isquêmico. Em um ano, eles falaram que tinha um déficit motor apenas em membros inferiores, sem alteração na fala, e você tinha que falar qual que era a artéria acometida, no caso aqui de acometimento em membros inferiores, cerebral anterior, e em um outro ano, caiu um caso de um paciente que também teve um acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, e ele apresentava perda de tônus em membros superiores, dificuldades na fala e perda de força muscular em um dos lados da face com desvio de rima. E aí a resposta era a artéria cerebral média. Além de saber se é anterior média ou posterior, eles também costumam fazer pegadinhas com o lado direito e lado esquerdo. E aí você tem que lembrar que do lado direito do telencéfalo vai ser responsável pelo processamento de informações do lado esquerdo do corpo e lado esquerdo do tele e lado direito do corpo. Então são pegadinhas que costumam cair bastante, tá bom? Tá bom. Muito bem. Falei de cerebral posterior, falei de cerebral média, falei de cerebral anterior. Mas não falamos de círculo, né? Precisamos agora fechar o círculo. Vamos selecionar aqui, portanto, as artérias cerebrais, todas elas que comentamos até então. Pegar aqui as cerebrais posteriores, vou pegar a basilar também. Cerebral média,
cerebral anterior. Formou círculo? Ainda não. Vamos formar agora. Olha só quem eu tenho aqui comunicando cerebral posterior com cerebral média. Artéria comunicante posterior. Terei uma comunicante posterior de cada lado. E comunicando cerebral anterior direita com cerebral anterior esquerda, artéria comunicante anterior. Agora sim, observe aqui, formei um círculo arterial. O que isso significa? Que quando eu tiver, por exemplo, uma obstrução em basilar, significa que as cerebrais posteriores vão deixar de receber sangue, aí eu vou ter um acidente vascular encefálico isquêmico nas duas artérias cerebrais posteriores. Se eu tiver uma variação anatômica, ou se as minhas cerebrais posteriores não tiverem pérvias, sim. Mas qual que é o intuito do círculo arterial cerebral? Permitir que, caso haja uma obstrução de basilar, o sangue que vem através de carótida interna e vai para a cerebral média, consiga atravessar as comunicantes posteriores para irrigar território de cerebral posterior, ok? E a cerebral anterior, se eu tiver, por exemplo, uma obstrução aqui em cerebral anterior direita, o sangue consegue, através da comunicante anterior, irrigar tanto a área de irrigação de cerebral anterior esquerda como de cerebral anterior direita. A ideia desse círculo é de justamente permitir que, em caso de alguma obstrução em algum desses pontos, o sangue flua para a área de irrigação de outras artérias. A ideia é justamente formar essa anastomose. Mas para que eu tenho isso? Porque eu estou falando de tecido nervoso, estou falando de um órgão extremamente nobre que precisa de uma rica irrigação. Então, olha que coisa mais linda, olha como o nosso corpo é extremamente inteligente. Aqui eu tenho o círculo arterial cerebral, que sinceramente não parece tanto um círculo, né? Nesse caso aqui eu devo confessar que eu acho que o nome polígono faz muito mais sentido do que círculo. Poderia ser um polígono arterial cerebral, mas embora o uso de epônimo não seja mais tão indicado, vou dizer a vocês que polígono de Willis eu acho que é um dos epônimos que vai ser difícil cair em desuso, viu? Quando fala hoje de sulco de Silvio, sulco de Rolando, como tem aqui, clica no card aqui em cima, na aula de telencéfalo, quando eu falo de polígono de Willis, acho que vai ser difícil cair esse nome. Esse era o recado que eu tinha para dar para você hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.